Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada por ter escolhido passarmos esses momentos juntos, não é, Conceição? Verdade. Obrigada, Mirtz. Obrigada a você que está conosco. E esse momento é muito especial. E eu creio que hoje nós tenhamos um assunto bem agradável. Nossa, hoje a gente vai falar cuidando do nosso coração, né? Agora, eu não vou falar do músculo cardíaco, tá? Que é responsável pelo fôlego de vida que a gente tem. Esse precisa de cuidado, sim. A gente também tem que cuidar desse, né? A gente tem que cuidar da alimentação, dos exercícios físicos, os hormônios, tudo para que esse coração funcione bem. Funcione bem, né? Então, é necessário a gente também falar sobre isso e quem sabe um outro dia a gente vai focar só nisso. Mas hoje eu quero falar do coração como a sede dos nossos sentimentos, tá? Onde a gente guarda tudo, as nossas emoções, né? E este também precisa ser cuidado, né? Sim. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E essas coisas precisam ser igualmente cuidadas, né? Sim. Então, por que a gente acha importante? Tanto eu como a Conceição, nós trabalhamos com mulheres. Sim. Nós temos encontros com mulheres, né? Tínhamos encontros semanais, ainda continuamos tendo alguma coisa. Uhum. E quando a gente fala sobre qualquer assunto, né? A gente conversa, explana sobre aquele assunto, depois a gente se junta para comentar como é que foi para cada uma. Um bate-papo gostoso. Um compartilhar, que nós chamamos, né? Mas é interessante. Então, por exemplo, às vezes a gente faz reflexões como prioridades, mágoas, sabe? E a gente pergunta como é que você tem lidado com isso, né? E aí a gente ouve das mulheres as dificuldades que elas encontram, às vezes, para lidar com isso, com essas emoções. Sim. Elas confessam, né? Na verdade, naquele momento, é uma experiência, a gente percebe aquela mulher expondo o coração dela para nós, não é isso, Conceição? Abrindo o seu coração. Abrindo o coração, né? Sim. E a gente gosta muito de ajudar a cuidar desse coração, né? Porque isso é uma ordenança bíblica. Vou ler para você. Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ele precisa estar bom, né? Precisa estar bom. E é uma satisfação muito grande a gente ter esse ministério, esse desejo de uma cuidar do coração da outra, porque é uma orientação do Senhor e é muito importante, Mirtz, você ter uma pessoa para confiar, de abrir o seu coração, porque às vezes elas comentam que não tem essa liberdade nem na própria família, com irmãos, com amigos, e elas compartilham com a gente coisas que estão lá no mais profundo do seu coração para serem ajudadas. É tão gostoso fazer parte disso, né? Eu li para vocês que que do nosso coração procedem as fontes da vida. Mas também tem outro lado do nosso coração que está lá em Marcos, está em Marcos 7:21, que diz assim: pois é dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios e adultérios. Então, existe essa dualidade que precisa ser compreendida, né? Sim. E a Conceição falou de ter alguém, porque é muito difícil. Eu também acho muito difícil você sozinha olhar para o teu coração e discernir. E discernir, né? Tudo que você precisa. É importante você compartilhar. Sozinha é muito difícil, ajuda, né? Cuidar, porque principalmente nós podemos ter conceitos errados sobre nós mesmas, né? Sim.
Principalmente, Mirtz, numa época que nós vivemos hoje, que se fala que você tem que ser feliz e fazer aquilo que está no teu coração. E não é bem assim. Nós sabemos que não é bem assim. Nós acabamos de dizer que tem fonte de vida, mas tem fonte de maldade também. Que vai trazer muito mal para você. As escolhas que estão relacionadas com as suas emoções vão trazer consequências na tua vida lá na frente, né? E quando, como cristãs, nós olhamos para o primeiro mandamento, eu vou repetir, Marcos 12, 30, diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Sim. Olha a gama de sentimento e emoção envolvida num único mandamento, né? Sim. Sabe? Então, é bastante importante, porque não tem como viver ignorando paixões, emoções, sentimentos, né? Sim. E Deus pode nos ajudar a cuidar do nosso coração. Pessoas podem ser instrumentos de Deus, né? Para cuidar do nosso coração. Sim. O salmista, Salmo 51, 6, diz assim: tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Sim. É a questão da fonte, né? Buscar a sabedoria de Deus, que é o caso que nós estamos falando aqui, para você fazer, então, a escolha correta, a escolha certa. Né? Porque sempre, Mirtz, no nosso coração é a bifurcação. Né? O nosso pensamento, ele oscila, é natural do ser humano. Né? Somos espírito, alma e corpo. Então, na nossa alma, às vezes nós desejamos coisas que vão nos fazer muito mal no futuro. E no nosso espírito nós podemos filtrar se essa escolha condiz com o que está escrito na palavra de Deus, com a vontade de Deus. Afora que a própria Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Tem que passar pelo filtro, né? Lá no livro de Apocalipse, ele está se dirigindo a uma igreja, a pessoas que realmente amam a Deus. E olha o que ele diz, Apocalipse 3,17. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado, nada me falta, mas não sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Sabe? Porque eles se enganavam no próprio coração. Eles acreditavam que eles eram isso, que eles eram uma coisa. Né? E é interessante, Mirtz, porque você vê, está lá em Apocalipse, né? E nós vamos ver na vida de Reis, que ele fala, tudo que você está passando aí é para você conhecer o teu coração. Saber que o teu coração é enganoso e corrupto e o quanto você precisa de um novo coração, que é o coração segundo o coração de Deus. Sabe, queridos, agora, nós estamos falando de permitir esse cuidado do coração, permitir que Deus cuide do teu coração, porque a gente já colocou aqui a nossa incapacidade, essa possibilidade ruim que tem, né, de nós fazermos isso. Então, eu preciso dar permissão para que Deus entre no profundo do meu coração, senão eu vou ficar igual essa igreja. Tá? Eu vou continuar achando que é o máximo, tudo, né? Que eu sou bem e tudo, porque é essa luz de Deus que vai dissipar esses pontinhos escuros, porque talvez eu e você não estejamos fazendo isso por maldade, porque nós temos um subconsciente, né? Então não é nem por maldade. Aquela cegueira que Jesus disse a respeito dele, nudez, cegueira, pobreza deles, é porque aquela igreja não tinha permitido que Deus entrasse no profundo do coração deles. Tá? Isso é possível? É sim, porque quando a gente conhece Jesus, às vezes a gente permite que a gente recebe Jesus. Vamos supor, recebo Jesus na minha casa. Eu ofereço a sala para ele. Aquela minha sala. O quartinho escuro, bonita, aquela minha sala de sofá bonito, de tapete bonito. O quartinho escuro, como a Conceição disse. Fica ali, escondidinho. E sabe, queridos, este é um processo que, se a gente for pensar, vale até para uma boa amizade, alguém que você quer confiar. Quando você conhece uma pessoa só um pouco e a convida para sua casa, você só oferece a sala mesmo. Agora, conforme você vai gostando dela, conhecendo, tá? Você diz, vamos lá para a cozinha comigo que eu vou passar um café. Ela não espera mais que você leve
o café até a sala. Sim, ela Você, já vai ela pra vai para a cozinha. É um tá? processo que o é Senhor um faz processo, conosco. é o mesmo igualzinho. Sim. Aí, quando vai tendo intimidade, aí ela chega e fala, você diz assim para ela, vem aqui que eu vou te mostrar como que tá o quarto do meu filho. Aí você tem a coragem de mostrar para ela toda aquela bagunça que teu filho faz, você está compartilhando com ela A uma verdade, coisa que o que fica, você realmente é. o que era, aquilo Sim. que, né, e tudo mais, sabe? E que se vocês ficarem tão boas amigas, tão cheias de confiança, ela for tão sábia, te ajudar bastante, qualquer dia você fala, vem aqui em casa que nós vamos limpar o sótão junta, não é verdade? Vamos olhar tudo que está lá. Vamos toda a pro sujeira. sótão juntas, sabe? Isso é ajuda de coração. Não é? Normalmente, no primeiro contato, né? É. A pessoa tem aquela... Depois vai tendo liberdade. E assim é o Senhor conosco. Sabe? É a mesma coisa, ganhar confiança a ponto de permitir limpar o nosso coração, Sim. sabe? Porque às vezes você não oferece tudo para Deus, até pensando que Ele vai tirar e que você vai sentir falta e que, né? E você vai... Aquilo vai fazer um mal para você, né? E, gente, é tão bom, sabe? Porque eu vejo assim, se eu chamar uma das minhas filhas para a gente limpar um armário, uma delas eu vou ser assim, ela vai tirar quase tudo que eu não estou usando nos últimos 2, 3 anos e falar... Não, Pode se desfazer disso. Se eu levar a outra vai falar, ai não, mãe, isso aqui você ganhou da avó. É. Ai, não é assim São que a gente naturezas tem? diferentes. Naturezas Sim, diferentes, sim. sabe? E que devem ser respeitadas. É. E eu acho lindo isso no Senhor, Mirtz, porque ele não vem... Ele poderia Ele não vai te transformar machucar. de uma hora para outra. Mas ele vem com esse amor, vem mostrando, né? Vem trabalhando o nosso coração. E a Bíblia fala de um novo coração, né? Então, esse novo coração é tirar tudo que está dentro do velho, né? E vai substituindo pelo que é novo, que é cheio de vida, cheio de alegria. E sabe, queridos, o nosso coração ele é a sede do nosso corpo. Mas ele também é a sede do nosso pensamento. Sim. Vou ler Mateus 9:4 para você. Todavia, conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus disse, por que pensais mal no coração? Né? Sim. Que frase esclarecedora, gente. Sim. E tem mais, Marcos 2:8 também vai dizer assim, mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes, por que pensais desse modo no coração? Sim, né? Tudo está relacionado com o nosso coração, né? Sim. Sabe? Aí quando você diz assim, mas Deus sabe tudo mesmo, só que Deus quer que nós também saibamos. Não adianta Ele saber tudo. O problema não é com Ele, né? é com a gente. É né? comigo, Sim. eu que tenho que mexer, sabe? E é interessante, Mirtz, que você fica igual essa igreja de Apocalipse mesmo. Se você não permitir esse filtro de Deus no teu coração, você fica achando que sabe tudo, você fica achando que é dono de tudo, e você não reconhece Deus no teu caminho. É como quando Deus diz assim, eis que eu estou à porta e bato, se você permitir. Esse não é um chamado para quem está de fora ou ímpio. Está escrito, é um recado para uma igreja. Para os filhos mesmo. Você está aqui dentro da igreja. Se você permitir abrir o seu coração para mim, aí eu vou trabalhar com você. Sim. E você vai viver essa vida abundância que eu te ofereci. Abundante, é né? verdade. Através do Filho. Sim. Ele mandou para que nós tivéssemos, né? Sim. Então, queridos, nós temos guardado dentro de nós, no nosso subconsciente, algumas experiências que a gente não tem consciência delas mesmo. Sim. Não tem. E é o único que pode discernir, nos ajudar realmente, se a gente permitir, é o Senhor. É o Senhor Deus, né? Eu vou chamar um intervalo pequeno e a gente volta já para fechar essa conversa. Estamos de volta. Nós estamos falando de cuidar do nosso coração e tudo, queridos, tudo que nós vivemos, desde que a gente deixa de engatinhar e começa a andar e começa a ter um entendimento, vai ficar armazenado. Sim, na né? memória. Na nossa memória, lá no profundo do nosso ser. Sim. Que é o nosso inconsciente, tá? E lá
podem ficar todo tipo de coisa. As experiências boas, as experiências ruins, você nem sabe o que você vai guardar no seu inconsciente, né? E o coração é mente, vontade, emoção e consciência. Tudo, tá né? tudo ali gravado. Então, por que a gente não vai mexer com alguns e nem quer trazer à tona? Porque eles não são bons, né? Se a gente tiver guardado experiências de mágoa, de inveja, de ódio, de ciúme, coisas que a gente vai ter um conceito que não são boas, a gente não mexe com eles. Até porque deixa eles lá falam como que se esse eles não tipo- existissem. E esse tipo de sentimento faz mal mesmo para a saúde. Então você evita, você não quer lembrar. Só que para você curar, para curar esse problema, você tem que adentrar ele. Né? Às vezes você se engana, né? Você diz assim, não, esse sentimento de raiva, de ódio, de antipatia que eu tinha já passou, né? Vamos supor que seja com a Márcia. Né? Então já passou. Aí você vê a Márcia passando para lá e para cá, você não sente nada e fica assim confortável. Ai, que bom, tô vendo a Márcia e viajar, tá bom. Tô indo a Márcia, tá bom. Mas um dia a Conceição chega e fala assim, Mirtes, a Márcia é maravilhosa. Eu não conhecia a Márcia, mas a Márcia veio. Aí eu penso assim, deixa ela conhecer melhor a Márcia. Tá guardadinho Quando a lá, Márcia... né? Então tinha Está alguma coisa guardado. guardada, não Sim, tinha? está guardado. E esse é o sentimento que mais faz mal. É comprovado, Mirtes, que até está relacionado com essas doenças terríveis, como o câncer, maus sentimentos que nós guardamos no nosso coração e você esconde e fica alimentando ele sem permitir o Senhor curar. Então a gente tem que cuidar. E vamos pensar num ciclo. O sentimento que eu tenho, ele é provocado pelo meu pensamento. Sim. Então, meu pensamento gera em mim um sentimento. O sentimento gera em mim um comportamento. Sim. Eu me comporto Uma assim reação. porque eu senti Sim. isso. O meu comportamento também gera uma reação no outro. No outro, né? sim. É uma cadeia. Sabe? Então, quando isso precisa ser mudado, alguma coisa você tem que mexer, pelo Muda o menos. curso se de não é, tudo. em alguns deles você Sim. tem que mexer. Agora, no que às vezes a gente quer mexer? A gente quer mexer no sentimento. Como que você vai mexer no sentimento se ele vem do pensamento? Você está mexendo com a coisa errada. Você continua pensando, você acha que vai conseguir? Sim. A palavra de Deus diz que árvore ruim não dá bom fruto. Não dá bom fruto. Né? A gente tem que pensar assim, né? Então, a gente tem que mudar aquilo que é correto. O meu pensamento vem do meu coração. Sim. E nós estamos de falar de cuidar dele. Então, a Bíblia manda a gente vigiar nossos pensamentos, Sim. cuidar do nosso pensamento, renovar nosso Sim, pensamento, sim. transformar Sim. pelo nosso pensamento. E até nos ensina né? a ter o pensamento nas coisas que são e não nas que não são. Porque esse tipo de pensamento, às vezes, ele nem é. Você criou algo dentro de você que nem existiu na vida do outro. O outro nem pensa que fez alguma coisa. Então, são sentimentos que não são. São e, queridos, essas são coisas para mudar o seu coração. Sim. Tá? E sabe o que acontece? Normalmente, você quer mudar o coração do outro. Né? Normalmente, a tendência nossa A maioria dos ressentimentos, Mirtes, é uma tristeza da nossa alma, um desejo do nosso coração que não foi satisfeito no outro, né? Então, tem a ver com a gente mesmo permitir o Senhor tratar o nosso coração e mudar a nossa mente, a nossa emoção. Agora, queridos, quando nós fomos criados por Deus, Ele nos criou porque Ele não queria que nós vivêssemos sós. Sim. Então, nós somos seres relacionais, tá? E é natural e é normal a dificuldade no relacionamento, porque são pessoas diferentes convivendo no mesmo ambiente. Mas nós precisamos, porque se você se isolasse, você seria muito infeliz. Aliás, por exemplo, uma punição legal, uma punição de lei mesmo, de lei do homem, para punir um homem, é tirá-lo do convívio da sociedade, é mandar ele para uma prisão. Porque é muito ruim. Isolar né? ele. E existem até, nesses isolamentos, uma coisa ainda, aquele isolamento até dos outros presos. Sim. Né? Eu não me lembro bem como é que é o nome dado a isso agora. Também né? não sei. Uma solitária, talvez, Sim. né? Então, fica provado que se você vai para esse tipo de isolamento durante um longo tempo,
você é destruído como pessoa. A sua personalidade é destruída, Sim. a sua mente Perde é a destruída. função, né? Você fica um selvagem. Sim, Perde sim. todas as funções, Todas as é isso funções, mesmo, sim. né? Agora, você diz assim, mas também a maior parte dos meus relacionamentos causa muita frustração em mim. Que é normal, né? Claro, envolve Faz emoção, parte. né? Eu quero ler Marcos de novo para ser. Marcos 12, 29 e 30 diz assim. Respondeu-lhe Jesus, o mais importante é isto. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de todas as suas forças. Sim. Então, até o nosso envolvimento com Deus está cheio dessas emoções que nós achamos tão confusas. Sim, faz parte do processo. Mas né? Ele quer que nós o amamos assim, apaixonadamente, emocionalmente, né? Então, nós precisamos ter no nosso coração algumas verdades. Se nós temos um Deus de emoção e nós somos imagem e semelhança de Deus, nós vamos perceber que Deus também tinha algumas emoções como que não eram tão agradáveis, Sim. né? Deus sentia alegria, você vai ver narração ele sentindo alegria, mas ele sentia também tristeza, Sim, chorou. né? Sim. Ele sentia raiva, ele se aborrecia, Sim. aborreceu-se, está escrito Sim. bem assim a respeito, Sim. né, de Deus, Sim. né? Mas o que marca tudo é o amor e a paixão de Deus, Sim. sabe? No Velho Testamento a gente vai ver um Deus, no texto que eu vou mostrar para você, tão apaixonado, que para a gente entender isso, ele usa a ideia de casamento, Sim. sabe? Oséias 2, do 10 a 20, diz assim, desposar-te-ei comigo para sempre. Sim, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em amorável benignidade e misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. Sim. São palavras cheias de paixão. Cheias né? de amor, né? De cuidado. Né? Sabe? E Deus ficava muito triste quando ele percebia que este amor, essa intensidade, essa paixão, esse sentimento não estava Sendo acontecendo. correspondido, né? E que a gente tinha virado religioso. Não existia isso, né? Algo mecânico, né? Até porque, se não for verdadeiro, não tem sentido, né? Não tem sentido mesmo. Em Amós, capítulo 5, versos 21 e 22, ele diz assim, aborreço e desprezo as vossas festas. Não me deleito nas suas assembleias solenes. Sim. Ainda que me ofereçam holocaustos, juntamente com vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Agora você vê o contexto. O homem quer oferecer para Deus tantas coisas que o homem conquistou, né? Uhum. Aí no caso. E o que ele quer do homem? O coração do homem. A busca de Deus Deixar desde o princípio cuide, é você né? entregar o teu coração aos cuidados dele. Ele vai cuidar da tua emoção, ele vai cuidar da tua mente, ele vai cuidar das tuas escolhas. Mas você precisa realmente entregar, confiar. E esse cuidado envolve coisas, querido, como a gente discernir extremos. Sim. Se eu pensar num emocionalismo a respeito do que eu sinto, eu vou viver a minha vida de maneira errada, sem cuidar do meu coração, porque eu vou viver na base do eu sinto. Das emoções. Eu sinto que eu posso, eu sinto que não devo, eu sinto que eu quero, eu sinto que está certo, eu sinto que está errado. E a modernidade de hoje diz que é para você fazer desse jeito, você vai errar. Então você está baseando tudo no eu sinto. Sim, na tua pessoa, né? Uhum. Então é o sinto e às vezes essas coisas. E o outro extremo, eu disse extremo, é também você ignorar tudo que você sente. Sim. Né? Porque tem umas que, ao invés de dosar, eu sempre digo que existe um saudável e equilibrado meio termo. Sim. Em todas as coisas, equilíbrio, né? Então, às vezes, você vai para o extremo dizer, sentimento não conta, não é importante, vou evitar, né? Sim. Sabe, não tem, né? A gente vai alternar nossas vidas assim.
os sentimentos humanos precisam ser valorizados quando devem ser valorizados. Sim. Úteis, né? Sim. Ele fala que as coisas boas procedem do coração também e as más procedem do coração. E ele cita lá a maldade, que é a lascívia, as coisas que não condizem com a vida com Deus, são as coisas de um coração mau que precisam ser trabalhados por Deus. E por que eu preciso cuidar do meu coração? Vou te dar algumas razões. O que o tempo permitir, a gente vai falar algumas razões por que a gente tem que cuidar e mexer e saber se a gente vai confiar nas nossas emoções. A primeira dela é que os nossos sentimentos, eles são poucos confiáveis, né? Quando eu digo assim, por exemplo, assim, eu não estou com vontade. Existe, às vezes, uma ordenança bíblica a respeito de algumas coisas. E você está baseando ela no seu sentimento. Sim. Né? Por exemplo, tem gente que diz isso para mim. Eu não sinto que eu preciso ler a Bíblia todo dia. Uau! Leia mesmo sem sentir. E se existe uma ordenança, eu não sinto que eu preciso orar sobre isso, orar sobre aquilo. Ora você está baseando sempre numa coisa sua, né? Sim. Eu não sinto que eu tenho que trabalhar, mas trabalha até sentir. Sabe? Vai sem sentir mesmo. Queridos, ou então extremo assim, eu estou sentindo, mas é uma coisa tão forte, tão forte, tão forte que deve ser de Deus. Nem essas coisas não são confiáveis, nem o muito, nem o pouco. Tem que sabe? levar Tem que diante de Deus da mesma forma. Equilíbrio. A Bíblia diz que é um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte, né? Jeremias, vamos ler, eu citei só, agora eu quero ler Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo, né? Então, é só Deus mesmo. Quando nós temos que ceder esse cuidado, cuidar do nosso coração e ceder o cuidado a Ele. E ele fala, se existe uma coisa que nós devemos guardar, Mirtz, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, para não pecar contra Deus. Se nós formos guiados pelos nossos sentimentos, coisa que está no coração, nós vamos ser enganados e manipulados pelos outros. Sim. Basta ver, por exemplo, vendedores. Vendedores são treinados para vender. E os bem treinados vão alcançar o seu coração. Seus objetivos. O objetivo dele é o que ele quer, sabe? Né? Eu digo assim, principalmente as mulheres. Quem não saiu de lá com uma blusa que você não precisava, que era cara demais, e está guardado no teu guarda-roupa que você nunca usou? Agindo pela emoção. Porque o vendedor disse que tinha a tua cara, era aquela cor valorizava a sua pele, que aqui era a última que tinha, ou enfim, e que você estava maravilhosa com ela, e fez tanta coisa que você... Exatamente. Né? E que é bom a gente colocar uma blusa e ter o sentimento, me sinto bem ou não me sinto bem, né? E fazer boas escolhas. Esse é um dos poucos, sabe? Mas, sabe, então é assim, nós precisamos cuidar no coração, porque não confiamos nos nossos sentimentos, podemos ser enganados. E eu vou fechar dizendo, nós precisamos cuidar do nosso coração, porque nós queremos agradar a Deus. Sim. Não é isso? Sim. A gente agradece muito a tua companhia. Te convido para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.